Olá, pessoal! Então, para os coleguinhas que estão aí em casa, o professor Jefferson iniciou aí o assunto sobre ligações químicas. Hoje nós, portanto, vamos falar sobre este assunto. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que lá na tabela periódica a gente tem pouco mais de 100 tipos de elementos químicos conhecidos na natureza. Então, a gente tem 188 elementos químicos, mas existem milhares de substâncias químicas diferentes. Como que isso é possível? Como que apenas 188 elementos químicos são capazes de formar milhares de substâncias? Isso só é possível porque estes elementos químicos eles se ligam de diferentes formas, formando diferentes substâncias químicas. Um exemplo muito fácil da gente entender é o oxigênio. Imagina aí o oxigênio, o elemento químico oxigênio, representado lá pela letra O. O oxigênio, ele forma diferentes substâncias. Nós temos o gás oxigênio, que é formado por 2 átomos de oxigênio. Temos o gás ozônio, que é formado por 3 átomos de oxigênio. Temos o gás carbônico, que é formado pela combinação entre o oxigênio e o carbono. Temos a água, que é formada pela combinação de oxigênio com o hidrogênio. Então, um mesmo elemento químico, o oxigênio, formando diferentes substâncias, né? Variando aí as suas combinações. Mas por que esses átomos se ligam? Por que eles se combinam? Eles se combinam desejando uma única coisa: obter estabilidade eletrônica. Todo átomo sonha em ter essa estabilidade eletrônica, tá bom? Então, existe uma teoria chamada de teoria ou regra do octeto. Foi desenvolvida lá em 1916 pelos cientistas Lewis, Langmuir e Cossel. Eles criaram essa teoria baseado na seguinte observação. Eles perceberam que os gases nobres na natureza sempre eram encontrados na sua forma livre, ou seja, sozinhos, isolados, não se combinavam com outros átomos. Então, toda aquela galera lá da coluna 18 da tabela periódica, que é a família dos gases nobres, né? Eles são encontrados na natureza de forma livre, não combinados. Então, eles não se ligavam com outros átomos, certo? E aí, eles concluíram que isso ocorre porque os gases nobres, eles possuem na sua camada de valência, aí lembrando, camada de valência é a última camada eletrônica do átomo. Então, esses gases nobres, eles têm na sua camada de valência o número máximo de elétrons que cabe nessa camada, né? Que é de 8 elétrons para as camadas L, M, N, O, P e Q e 2 elétrons para a camada K. Por que tinha 2 elétrons na camada K? Porque na camada K, como vocês sabem, só cabe 2 elétrons, tá bom? Essa propriedade que os gases nobres possuem de ter na sua camada de valência o número máximo de elétrons que cabe nela, né, que é 8 elétrons ou 2 elétrons para a camada K, é que confere a estes elementos químicos bastante estabilidade eletrônica e por isso eles não se ligam com outros átomos. Já os demais elementos químicos, o que acontece? Eles têm um sonho profundo de ser um gás nobre. É isso que acontece. Todo elemento químico deseja ser um gás nobre e obter a estabilidade eletrônica de um gás nobre, certo? Então, essa é a teoria do octeto que foi criada por estes cientistas. Eles deduziram que os elementos químicos
os demais elementos químicos, que não são gases nobres, eles se ligam para obter essa estabilidade eletrônica que os gases nobres possuem, de ter o número máximo de elétrons em sua camada de valência, certo? Então, basicamente, é isto. Então, por isso é que os elementos químicos se ligam. Eles se ligam para obter estabilidade eletrônica com o número máximo de elétrons na camada de valência, 8 elétrons, por isso o nome teoria do octeto, ok? Aí, ó, aqui só lembrando para vocês alguns termos que a gente vai falar bastante, né? Camada de valência, a última camada eletrônica do átomo, como eu já disse para vocês já devem lembrar. Elétrons de valência são os elétrons que estão presentes na camada de valência, certo? Valência é o número de elétrons que um átomo tende a perder ou ganhar em uma ligação do tipo iônica. Isso é a valência. Então, quando perguntar qual é a valência deste átomo, é o número de elétrons que ele tem a tendência a perder ou ganhar quando estabelece uma ligação do tipo iônica com outro átomo. E covalência é o mesmo número de elétrons, só que nesse caso, né, na ligação covalente, ele não vai perder ou ganhar, mas sim compartilhar, certo? Então tá aí, valência, número de elétrons que um átomo tende a perder ou ganhar numa ligação iônica, e covalência é o número de elétrons que um átomo pode compartilhar numa ligação covalente. Agora sim, falando sobre as ligações químicas. Nós já sabemos que os átomos, eles se ligam para obter estabilidade, a configuração eletrônica igual a de um gás nobre. Todo mundo sonha em ser um gás nobre, certo? Para se ligar, esses átomos, eles podem perder, ganhar ou compartilhar elétrons, certo? Então, para ganhar essa estabilidade eletrônica, esses 8 elétrons na camada de valência, um átomo pode perder, ganhar elétrons ou compartilhar pares de elétrons. De acordo com isso, se ele vai perder, ganhar, se ele vai compartilhar elétrons, as ligações químicas podem ser de 3 tipos diferentes. Ligação iônica, também chamada de eletrovalente, ligação covalente, também chamada de molecular, e a ligação metálica. Cada um desses 3 tipos de ligações químicas guardam as suas características próprias que a gente vai conhecer. Primeiro, vamos falar sobre a ligação iônica. Então, na ligação iônica, um átomo vai perder elétrons e o outro, que está na ligação também, vai ganhar elétrons. Lembra que eu disse para vocês que o átomo é neutro. Então, o número de cargas positivas tem que ser igual ao número de cargas negativas. O número de prótons tem que ser igual ao número de elétrons. Se um átomo perder ou ganhar elétrons, isso vai se modificar. Ele não vai ser mais neutro, né? Ele pode virar em um átomo positivo, com carga positiva, ou com carga negativa. Nesse caso, ele passa a ser chamado de íon. Lembrem-se disso, né? A gente já conversou sobre isso, vocês já devem saber disso. Um átomo que possui carga elétrica, ele é chamado de íon. Na ligação iônica vão ser formados íons, por isso o nome iônica, tá bom? Então tá aí. A ligação iônica, ela ocorre entre átomos, portanto, que têm a tendência, um de perder elétrons e o outro de ganhar elétrons. Sempre vai ser assim. Um dá elétrons e o outro recebe elétrons para fazer a ligação iônica. Essa tendência a perder ou ganhar elétrons, ela é chamada de valência, tá bom? E a valência, né, o valor dessa valência vai depender do número de elétrons que o átomo perder ou ganhar, tá bom? Na ligação iônica, portanto, como eu disse para vocês, um dos átomos doa, perdendo elétrons, e o outro recebe, ganhando elétrons. Então, um doa elétrons, o outro recebe elétrons. Um perde elétrons, o outro ganha elétrons, certo? Portanto,
Como vai haver essa perda e ganho de cargas negativas, que são os elétrons, vão se formar íons. Cátions, que são positivos, e ânions, que são negativos, tá bom? Essa ligação ela se estabelece entre metais e não metais e entre metais e o hidrogênio, tá? Sempre uma ligação iônica vai ocorrer entre um metal e um não metal, entre um metal e o hidrogênio, tá bom? O que vai manter a ligação entre esses átomos que perderam e que ganharam elétrons é a chamada atração eletrostática. O que é essa atração eletrostática? É a atração entre as cargas dos átomos. Como um átomo vai ficar positivo porque perdeu elétrons e o outro átomo da ligação vai ficar negativo porque ganhou elétrons, então vai ser dois átomos com cargas diferentes e, como vocês devem lembrar, cargas diferentes se atraem. É que nem lá no polo dos ímãs, né? O positivo atrai o negativo. Então, cargas positivas atraem cargas negativas. Por isso é que os átomos vão ficar unidos numa ligação iônica, tá bom? As substâncias formadas a partir de ligações iônicas são chamados de compostos ou substâncias iônicas, certo? Detalhe, lembra que um perde e outro ganha elétrons? Se eu somar o número de cargas perdidas com o número de cargas recebidas, essa soma tem que dar 0. É isso que está colocado aqui, ó. No composto iônico, a soma total de cargas positivas é igual à soma total de cargas negativas. Porque o mesmo tanto que um perde é o mesmo que o outro ganha. Por isso, a soma das cargas tem que ser nula, tá bom? A organização desses compostos iônicos forma os chamados aglomerados ou agregados ou retículos iônicos, que é o que vocês estão vendo aqui nessa figura aqui abaixo. Aqui é o sal de cozinha, é o NaCl, a substância é NaCl. Mas vejam que aqui existem vários compostos iônicos, vários NaCls unidos, formando um agregado. Isso é chamado de retículo cristalino, certo? Isso é muito comum acontecer nos sais formados por ligação iônica, tá ok? Então, as ligações de uma forma geral, elas são representadas de diferentes formas, mas este é um assunto para a próxima videoaula.